Olá pessoal, tudo bem? Encerrando nosso PET volume número 5, nossa aula número 4, conflitos e tensões na América Latina. Tensão entre o Chile e Bolívia. Esse seria um dos exemplos dos conflitos que ocorrem aqui na América Latina. Embora a América Latina não esteja inserida em zonas de guerras ou conflitos armados, muitas disputas e tensões territoriais ocorrem nas regiões de fronteiras do continente. Atualmente, alguns impasses entre diferentes estados da América Latina estão em processo na Corte Internacional de Haia, situada nos Países Baixos, com o intuito de resolver divergências dessa natureza. A Corte Internacional de Haia, criada logo após a Segunda Guerra Mundial, é o principal órgão judiciário da ONU, cujo objetivo é julgar as disputas entre países. Entre os principais conflitos e tensões, pode-se destacar a disputa territorial entre Chile e Bolívia. Durante a Guerra do Pacífico, em 1879, os chilenos anexaram uma parcela do território boliviano, retirando do país a saída soberana ao mar. Nesse mesmo conflito, o Chile anexou territórios que pertenciam ao domínio do Peru, e desde então esses países travam uma disputa territorial pela região. Atualmente, a Bolívia reivindica à Corte Internacional de Haia o retorno do domínio sobre essa região, que corresponde a 400 quilômetros contínuos de litoral, alegando ser de extrema importância para o desenvolvimento econômico do país. A fronteira entre o México e os Estados Unidos estende-se por aproximadamente 3.100 quilômetros, dos quais 1.100 são separados por muros construídos para conter a imigração de milhares de mexicanos que desejam entrar nos Estados Unidos em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Muitos desses migrantes vivem no sul e na costa oeste dos Estados Unidos, onde são conhecidos como braceiros, que significa trabalhadores, e atuam na colheita de produtos agrícolas, principalmente na região do Sun Belt, ou seja, o Cinturão do Sol, traduzindo do inglês. Outros trabalham na indústria, na construção civil, no setor de serviços, entre outras ocupações. Na tentativa de conter a migração maciça de mexicanos para o território, os Estados Unidos adotaram uma política medida com o amplo controle de fronteira, com o uso de câmeras e sensores de vigilância 24 horas, como patrulhamento e imagens de satélites. Atualmente, cerca de 30% do total da fronteira entre os dois países já tem muros e postos de controle. Em 2017, Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos e iniciou o projeto de extensão do muro para toda a faixa da fronteira, uma iniciativa muito criticada por políticos e pela sociedade civil, em razão dos custos envolvidos, de sua afetividade, além de, é claro, da questão da criação de uma barreira que impede a circulação de pessoas entre os dois países, esbarrando na questão das questões humanas e também nas questões ambientais. A crise econômica da Venezuela, também a Venezuela passou a viver nesse século uma crise econômica e política que se agravou em 2011. Essa grave crise econômica levou a um declínio no padrão de vida da população percebido pela taxa de desemprego no país. 33,3% da população economicamente ativa em 2018, a mais elevada da América Latina, pela miséria que começou a se ampliar e pela ausência de gêneros alimentícios nos supermercados, pois seus preços subiram muito, com a taxa anual de inflação na casa dos 46.000%. As incertezas políticas associadas às crises econômicas têm levado à imigração de venezuelanos desde o início do século.
Eles abandonam seu país por causa de sua grave situação e buscam melhores condições de vida em outros países. Contudo, devido ao grande volume, esses imigrantes ou refugiados por vezes são envolvidos em conflitos com os povos de países de chegada, como por exemplo Colômbia, Peru, Equador, Chile, Brasil, Argentina e outros, em decorrência da falta de emprego e das precárias condições de infraestrutura desses países receptores, como por exemplo a carência de vaga nas escolas ou hospitais, de moradias populares, de transporte coletivo, de acesso à água potável, entre outros. O Peru contra o Chile, os dois países andinos se enfrentam em Haia por causa da sua fronteira no Oceano Pacífico, como falado anteriormente. A decisão ansiosamente aguardada em ambas as capitais deve ser anunciada na segunda-feira. Lima afirma que o limite marítimo não está fixado e pede uma linha equidistante a partir da costa. Santiago esgrime os tratados chileno e peruano de 1952 e 1954 para defender a situação atual. Ou seja, a linha paralela sobre o oceano, que define o mar territorial e a zona econômica exclusiva, a disputa desperta paixões. Para os peruanos, trata-se de obter o traçado definitivo de toda a sua fronteira. Os chilenos consideram que não há questões pendentes e esperam manter sua soberania. Sem esquecer o valor comercial, dos 38 mil quilômetros quadrados de zona pesqueira, de anchovas, área que passaria a ser do Peru caso se modificasse a linha divisória. Esses países são os dois maiores exportadores de farinha de peixe. A Costa Rica contra a Nicarágua, e vice-versa. Apesar de o Tribunal de Haia ter deixado em 2009 a navegação pelo rio San Juan nas mãos da Costa Rica, enquanto a Nicarágua administra o tráfego fluvial, disputa fronteiriça continua aberta. Numa primeira demanda em 2010, ainda sem decisão definitiva, San José alegou que Managuá estava construindo um canal de 3 quilômetros para dar ao rio fronteira natural uma saída ao mar. A Costa Rica também pediu a retirada de tropas nicaragüenses da área que ela considera que lhe pertence. Em 2011, os juízes ditaram medidas cautelares exigindo que as duas partes desalojassem o lugar. Em 2013, a Costa Rica voltou à carga, afirmando que o país vizinho continuava abrindo vias fluviais, com a consequente deterioração ambiental. Managuá negou. Os dois lados reivindicam também a posse de uma área de 3 km² situada a leste da fronteira comum. San José a chama de Isla Portillos. Para Managuá e Harbour Head, em novembro de 2002, os juízes ditaram pela segunda vez medidas cautelares e ordenaram que a Nicarágua retirasse todo o seu pessoal da área, também exigindo que parasse de dragar 2 canais e fechasse o outro. Inconformado com essa derrota, Managuá denunciou San José pela construção de uma rodovia paralela do rio San Juan, afirmando que era uma violação de sua soberania. A Nicarágua também alegou que a obra causaria danos ao meio ambiente, mas o tribunal rejeitou o pedido por não ver risco iminente ou irrecuperável para o entorno. Temos também
Nicarágua contra a Colômbia, né, com 2 causas. Em novembro de 2012, o Tribunal de Haia tomou uma decisão sobre a ação representada por Managua contra Bogotá em 2001, causando grande polêmica. Embora não façam fronteira terrestre, os 2 países disputavam ilhas e ilhotas ricas em pesca. Ao ver que a nova fronteira marítima ampliava os direitos de Nicarágua ao leste do Mar do Caribe, a Colômbia ficou furiosa. O governo do presidente Juan Manuel Santos anunciou sua retirada do Pacto de Bogotá, que aceita a jurisdição do TIJ, e declarou que era impossível adotar decisões dos juízes. Um ano depois, Managua, uma das capitais mais prolíficas nessa área, apresentou outra ação contra Bogotá. Ela quer saber qual é a sua plataforma continental, além dos 200 milhas náuticas, para estabelecer os espaços marítimos próprios que limitam com a Colômbia. Passados apenas 2 meses, a Nicarágua voltou à carga. Dessa vez, acusou Bogotá de violar os direitos marítimos reconhecidos na Resolução de 2012 e ameaçou usar a força para impor fronteiras marítimas autoproclamadas. Então é isso, pessoal. Alguns dos conflitos existentes aí na América, né? Por mais que não, ainda bem que não são conflitos armados, mas são disputas entre os países aí. Abraço a todos, até mais.